Eu estava sentado na varanda, com o celular na mão e um sorriso bobo no rosto. Tinha acabado de sair do trabalho. O céu estava limpo e, pela primeira vez na semana, eu sentia que as coisas estavam começando a entrar nos trilhos. Meu nome é Caio, e naquele fim de tarde eu estava certo de que minha vida estava começando a fazer sentido. Eu tinha uma namorada linda, um emprego estável, planos para o futuro e a ilusão de que estava sendo amado. Mas naquele exato momento, ela me destruía em silêncio. Enquanto eu ainda fazia planos, ela fazia cálculos. Enquanto eu pensava no próximo presente, ela pensava em como sumir sem ter que encarar o estrago. A notificação apareceu na tela como uma facada embalada em emojis. Caio, a gente precisa conversar. Na hora, meu coração acelerou. Não por medo, mas por costume. Quando você ama alguém, sua primeira reação é se preocupar. Eu imaginei que ela estivesse mal, estressada ou com algum problema pessoal. Mas não era isso. Era pior. Abri a mensagem inteira e cada palavra soava como um fim sem aviso. Como se ela estivesse apertando enviar com a ponta da faca que cravou no meu peito. Você é uma pessoa incrível, mas eu não sinto mais o mesmo. Não quero te fazer sofrer, por isso prefiro ser honesta. Não tem outra pessoa, não fiz nada de errado. Só não dá mais. Simples, fria, calculada. Ela terminou comigo por mensagem. E naquele instante, meu mundo parou. Eu li aquelas palavras umas 10 vezes, esperando que alguma vírgula mudasse de lugar, que alguma brincadeira viesse logo depois, que aquilo tudo fosse uma piada de mau gosto. Mas não era. Tentei ligar. 2 vezes, 3, 4, sem resposta. Mandei áudios. Nada. Ela não queria uma conversa. Ela queria desaparecer. Ela queria se livrar de mim, como quem deleta um app que já não serve mais. Levantei da cadeira, como se meus pés não tivessem força. O céu limpo parecia debochar da tempestade que se formava dentro de mim. O barulho da rua ficou longe, distante, como se o mundo tivesse me deixado em silêncio, para que eu ouvisse apenas o som da queda. Entrei em casa, fechei a porta, encostei na parede e deslizei até o chão. O celular caiu do meu colo, mas eu nem me mexi. Meu peito doía de um jeito que nenhuma dor física podia imitar. Era como se eu tivesse sido esvaziado de dentro para fora. As mensagens que trocamos, as fotos, os planos, tudo ainda estava lá. Mas ela não estava mais. E o pior de tudo, ela não parecia ter hesitado nem por um segundo. Naquela noite, eu não dormi. Revirei a cama, me enchi de perguntas, tentei encontrar motivos, erros, falhas. Tentei imaginar se alguma atitude minha foi o estopim. Mas nada fazia sentido. Ela dizia que me amava há 3 dias. Estava carinhosa, rindo, mandando corações. E agora? Era como se eu fosse um estranho. Quando amanheceu, eu estava de olhos abertos. Olhos vermelhos, coração esmagado e uma pergunta martelando sem parar. Por quê? Mas não veio resposta. Nos dias seguintes, a ficha foi caindo como uma chuva lenta. Ela não mandava mais mensagens. Sumiu de todas as redes. Me bloqueou do WhatsApp. Virou um fantasma que eu amava. E eu virei apenas mais um capítulo que ela queria apagar. Eu me isolei. Recusei convites, desliguei o celular, me afastei dos amigos. Senti vergonha de mim mesmo, como se o fim do relacionamento fosse uma sentença sobre o meu valor. Como se eu não tivesse sido suficiente. Como se tudo o que eu dei não tivesse valido nada. Mas aí veio a virada. No fundo do poço, algo começou a despertar. Não era raiva. Ainda não. Era um tipo de dor que se transformava em lucidez, uma vontade de entender, de reconstruir, de me enxergar sem os olhos dela. Comecei a me olhar no espelho e comecei a me perguntar: por que eu coloquei meu mundo nas mãos de alguém que poderia destruí-lo com uma mensagem? A resposta era dura.
mas necessária. Porque eu nunca aprendi a me amar primeiro. Porque eu achava que o amor era uma entrega cega, sem limites, sem freios. E isso me custou caro. Na semana seguinte, eu voltei a trabalhar com mais foco. Fui à academia, cortei o cabelo, limpei meu quarto, abri um livro. Coisas simples, mas que me lembravam quem eu era antes dela. Era como se eu tivesse sido enterrado embaixo de um relacionamento. E agora, cavava minha saída com as próprias mãos. E foi nesse momento que ela reapareceu. Do nada. Uma notificação. Uma mensagem. Um sussurro digital do passado. Caio, você tem um minuto? Demorei para abrir. Tremi. Respirei fundo. E quando li a mensagem, percebi que algo estava diferente. Ela não estava com o mesmo tom de antes. Não era firme, não era fria. Era hesitante, arrependida. Mas eu ainda não sabia o motivo. E ali começava o jogo que ela nunca imaginou perder. Caio, você tem um minuto? Era uma pergunta curta, mas carregada de algo que eu reconheci na hora. Culpa. O tipo de culpa que chega atrasada. O tipo de culpa que não tem mais o poder de consertar nada, mas ainda tenta. Demorei quase 2 horas para responder. Não porque eu queria pagar com a mesma moeda, mas porque eu estava travando uma batalha interna. Parte de mim ainda era o homem apaixonado que sentia saudade do cheiro dela no meu travesseiro. Mas outra parte já tinha entendido que aquele amor tinha me deixado de joelhos. E se ela queria voltar agora, precisava vir com mais do que palavras. Respondi com frieza. Tenho. O que você quer? Minutos depois, ela mandou um áudio. A voz trêmula. O tom quebrado. Eu não sei por onde começar. Eu sei que errei. Sei que te machuquei de um jeito que ninguém merece. Mas eu precisava de um tempo. Eu estava confusa, perdida, achando que estava fazendo certo, só que eu sinto tua falta, Caio. E não é pouco. Pausa. Eu penso em você todo dia. E eu tô aqui agora, porque se eu não falar isso, eu vou me arrepender pro resto da vida. O que me surpreendeu não foi a mensagem em si, mas o fato de que ela não esperava que eu tivesse mudado. Ela ainda achava que eu era o mesmo homem que imploraria por mais uma chance. O mesmo que chorou no chão frio da sala, abraçado ao celular. O mesmo que dormia com a blusa dela só para ter algum vestígio do que foi. Mas aquele Caio tinha morrido. E eu tinha enterrado ele junto com a última lágrima que chorei por ela. No dia seguinte, ela me chamou para conversar pessoalmente, dizendo que precisava me ver, que tinha coisas para falar, olhando nos meus olhos. Curiosamente, eu aceitei. Não porque queria reatar, mas porque agora era eu quem precisava olhar nos olhos dela e ver quem ela realmente era. Nos encontramos num café discreto, longe do centro da cidade. Ela chegou antes. Estava diferente. Mais magra, olhos inchados e, pela primeira vez, sem maquiagem. Quando me viu, se levantou de imediato. Abriu um sorriso tímido. Mas eu não retribuí. Sentei. Cruzei os braços. Esperei. Ela engoliu seco e começou. Eu não devia ter feito aquilo. Terminar por mensagem foi covarde. Eu fui egoísta. Me achei tão madura por ser honesta. Mas a verdade é que eu fugi. Fugi do que sentia. Fugi de mim mesma. E agora, eu tô pagando o preço. Eu não disse nada. E o silêncio parecia torturar mais do que qualquer palavra. Ela continuou. Depois que terminei, eu me senti leve por uns dias. Mas aí, o vazio veio. Eu saí com outras pessoas. Tentei me distrair. Fingi que estava feliz nas redes sociais. Mas todas as noites, eu dormia com a tua ausência me sufocando. Foi nesse momento que ela parou de falar. Olhou para mim como quem espera a salvação. Mas eu só balancei a cabeça e disse: E por que agora? Ela baixou os olhos, demorou, e então confessou: Porque eu vi tua foto com aquela garota.
Ah, então era isso. Ela viu. Eu tinha postado uma foto com uma colega da faculdade, sorrindo, leve, diferente. Uma imagem que dizia: eu segui em frente. E aquilo a destruiu. Ela esperava que eu estivesse em pedaços, que eu estivesse de joelhos, como eu fiquei no dia em que ela me largou. Mas agora, era ela quem estava ali, sentada, tremendo, perdida, implorando. E foi quando ela disse a frase que eu nunca imaginei ouvir. Se for preciso, eu me ajoelho aqui, agora. Mas por favor, me dá mais uma chance. O mundo parou. As pessoas ao redor ficaram em segundo plano. O tempo congelou por um segundo. E eu encarei a mulher que um dia foi meu mundo. Agora, aos cacos. Eu respirei fundo. Olhei dentro dos olhos dela e falei com uma serenidade que me surpreendeu. Você não precisa se ajoelhar. Só precisa entender que o Caio que você deixou para trás não existe mais. Ela chorou. Não de alívio, mas de perda. Perdeu não só o homem que um dia a amou com tudo, mas também a chance de viver o que poderia ter sido. E ali, naquela mesa de café, eu entendi que às vezes a melhor vingança é simplesmente mostrar que você não precisa mais dela. Depois daquele café, eu não olhei mais para trás. Ela ficou ali, com os olhos marejados e o coração implodindo em silêncio. E eu fui embora com uma estranha sensação de paz. Não era vingança, era justiça. Era o universo corrigindo um desequilíbrio. Era a ordem sendo restaurada. Ela me descartou, achando que eu ia implorar, achando que o Caio de antes ainda vivia à sombra dela. Mas agora, ela entendeu que quando um homem acorda, não tem volta. Os dias seguintes foram de silêncio absoluto. Ela não mandou mais mensagens, não curtiu nenhuma publicação. Sumiu da mesma forma que tinha sumido da primeira vez. Mas dessa vez, era diferente. Antes, o silêncio dela me torturava. Agora, me dava alívio. Eu finalmente tinha me libertado. Mas a verdade é que mesmo em silêncio, ela ainda tentava se fazer presente. Soube por amigos em comum que ela estava perguntando de mim, que tinha ido atrás de gente do meu círculo, disfarçando curiosidade com preocupação. Como o Caio tá? Ele parece bem? Será que ele me esqueceu de verdade? Simulation. Ela queria saber se o estrago que me causou tinha sido reparado ou substituído. E ela não lidava bem com a ideia de que eu estava melhor sem ela. Foi então que vieram os testes, mensagens ocultas em stories, frases com indiretas, postagens com músicas que só nós dois conhecíamos, sinais. Como quem acende fogueiras em uma floresta escura, torcendo para que alguém ainda veja. Mas eu via tudo e não reagia. O silêncio virou minha arma. Ela esperava um sinal de fraqueza, um like, um comentário, um oi, qualquer coisa que provasse que ela ainda tinha algum poder sobre mim. Mas não teve. E foi aí que ela começou a definhar. Porque o que mais machuca uma pessoa egocêntrica não é o desprezo, é a indiferença. Semanas se passaram. E eu me vi diante de um espelho diferente, mais firme, mais seguro. Com cicatrizes, sim. Mas cicatrizes são marcas de quem sobreviveu. Eu voltei a sorrir, sem forçar. Voltei a dormir, sem imaginar mensagens chegando. Voltei a ser eu mesmo. Só que melhor. E ela não suportou. Uma noite, tarde, recebi uma ligação. Número desconhecido. Atendi por impulso. Alô? Silêncio. E então, a voz, baixa, quase um sussurro. Caio, sou eu. Demorei a reconhecer. A voz estava embargada, desfigurada. Era ela. Mas, outra versão dela. Eu não devia estar te ligando. Mas, então por que ligou? Perguntei, firme. Porque eu não aguento mais. Porque o silêncio que você me dá dói mais do que qualquer grito. Porque eu sinto sua falta. E eu sei que já perdi. Mas mesmo assim, eu só queria ouvir sua voz mais uma vez.
Eu respirei fundo, fechei os olhos e percebi. Ela não estava arrependida por me perder. Ela estava em desespero por perceber que perdeu o controle. E quando você tira o controle de alguém que sempre teve poder sobre você, essa pessoa entra em colapso. Ela não chorava de amor. Ela chorava de ausência. Chorava porque, pela primeira vez, era ela quem estava sozinha. E eu estava curado demais para voltar ao mesmo lugar que quase me matou. Desliguei o telefone com a serenidade de quem finalmente entende seu valor. E ali, naquele silêncio, eu encontrei a resposta que procurei por tanto tempo. O amor verdadeiro começa quando a gente para de implorar por migalhas. Depois da ligação, o silêncio voltou. Dessa vez, não era um silêncio de espera. Era um silêncio de fim. Eu segui minha vida, mais focado no trabalho, mais presente nas conversas com amigos, mais inteiro nas minhas escolhas. Eu já não falava dela. Não sonhava com ela. A ausência dela virou rotina. E a rotina, liberdade. Mas o destino, esse roteirista cruel e irônico, não queria encerrar a história com um ponto final simples. Ele queria fazer com que ela sentisse tudo o que eu senti. 2 meses depois, eu estava em uma cafeteria nova da cidade, lendo um livro qualquer, quando vi uma movimentação estranha na porta. Ela entrou. Cabelos presos, rosto abatido, olheiras fundas, vestida como alguém que acordou de um pesadelo sem fim. Ela me viu, parou, e por um momento, o mundo inteiro pareceu encolher entre 2 respirações. Ela caminhou devagar até a minha mesa. Sem pedir permissão, sentou. Caio, me escuta, por favor. Eu fechei o livro, encostei na cadeira e encarei. Fala. A voz dela estava trêmula. Mas não como antes. Não era só arrependimento. Era desespero, culpa, quase vergonha. Eu tô um lixo. Desde o dia em que te perdi, nada mais deu certo. Os caras que conheci só me usaram. Amigos sumiram. Me sinto vazia, sem chão. E cada noite que eu durmo é com o arrependimento de ter jogado fora a única pessoa que realmente me amou. Ela parou. As lágrimas escorreram sem esforço. Ela não chorava para me convencer. Chorava porque finalmente caiu em si. Ela viu o que era viver sem mim. E isso estava acabando com ela. Caio, se você me mandasse embora daqui agora, eu entenderia. Mas se ainda restar uma parte sua, que ainda lembra de nós, me deixa tentar de novo. Eu faria tudo diferente. A dor dela era real, mas a cura dela não era mais minha responsabilidade. Aquele era o momento que muitos esperariam para se vingar, para machucar, para esfregar o próprio sucesso na cara de quem te quebrou. Mas eu não fiz nada disso. Olhei para ela com compaixão, como quem vê uma casa que desabou e já não pode mais ser reconstruída com as mesmas paredes. Eu te amei como nunca amei ninguém. Eu sei, e você jogou isso fora. Eu fui burra? Não, você foi egoísta. Ela respirou fundo. Esperava que eu seguisse com raiva, mas eu não tinha mais ódio, só maturidade. Eu te perdoo, Lara. Mas eu não volto. Ela cobriu o rosto com as mãos, soluçou alto, e pela primeira vez, chorou por tudo o que perdeu sozinha. Nos despedimos ali. Ela saiu andando com passos lentos, como quem carrega o peso do passado nas costas. E eu fiquei, tranquilo, com a alma leve de quem enterrou um amor que doeu, mas que também ensinou. Porque no fim das contas, quando você se ama de verdade, nem os fantasmas do passado conseguem te assombrar. O tempo passou, e com ele muita coisa mudou. A dor virou memória. A memória virou lição, e a lição virou força. Não foi rápido, não foi fácil. Mas eu aprendi a levantar sem carregar ninguém nas costas. Aprendi a me escutar antes de atender às expectativas de alguém. E mais importante, aprendi que amar alguém nunca deve significar se abandonar.
Hoje, quando olho para trás, não sinto raiva. Sinto gratidão. Sim, gratidão, porque foi aquela mensagem fria, aquela rejeição inesperada, aquele abandono cruel, que me acordaram, que me mostraram que eu não era fraco, apenas estava doando demais para quem não sabia receber. E quando a gente para de mendigar amor, começa a construir respeito. Foi isso que eu fiz. Meses depois, a vida me apresentou outras pessoas. Algumas passaram, outras ficaram por pouco tempo. Mas uma, em especial, chegou de mansinho. E ficou. Alguém que não precisava me ver quebrado para me valorizar. Alguém que não me tratava como fase, mas como escolha. Alguém que enxergava em mim o que a Lara só começou a enxergar quando já era tarde demais. Não foi um amor desesperado. Foi um amor calmo, seguro, merecido. E ali, entendi. Quando você se reconstrói, atrai aquilo que reflete quem você se tornou. Certa noite, recebi uma última mensagem da Lara. Espero que você esteja bem e que alguém aí fora tenha a sorte de ter você inteiro, porque eu só conheci você em pedaços. Eu não respondi. Não por orgulho, mas porque o silêncio, mais uma vez, era a única resposta necessária. Hoje, ando pelas ruas sem procurar por rostos do passado. Durmo em paz, sem medo de notificações. E acordo sabendo que sou dono da minha própria história. Porque a verdade é simples. Quem te deixa por mensagem nunca mereceu ouvir tua voz, e quem implora de joelhos depois de te machucar não chora por amor, chora por não ter conseguido te destruir. E se você, que está lendo isso agora, já passou por algo parecido, lembre-se, você não precisa de ninguém que precise te perder para te valorizar. Você não é plano B. Você não é reserva emocional. Você não é a saudade de ninguém. Você é a história que continua, mesmo quando os personagens errados saem de cena. Se você já foi descartado como se fosse nada. E um dia teve que assistir quem te deixou implorar para voltar. Você sabe exatamente como essa história dói. E também sabe o gosto da superação. Se identificou? Então se inscreve agora no canal. Aqui, cada história é um espelho daquilo que ninguém tem coragem de contar. E você nunca mais vai se sentir sozinho.